Então, pessoal, boa tarde a todos vocês, a todos e a todas. Nós temos hoje o nosso segundo trabalho que vamos apresentar desse seminário. Eu estou aqui, na verdade, não era para ter dado a lista a você agora. Você já começou a passar? Então, hoje, nessa segunda palestra, nós vamos ter um tema bastante interessante e muito importante para o projeto, muito importante para esse tema, né, de neuroarquitetura, que é a ambiência e neuroarquitetura na promoção de espaços de saúde. Então, vocês vão ver isso com Laís de Matos Souza, e nós temos a felicidade de estar conosco agora como professora aqui da casa. E ela tem uma experiência incrível, porque eu trouxe aqui um mini currículo, né? É psicóloga pela Faculdade Rui Barbosa, 2011, arquiteta e urbanista desde 2017, mestra em 2023, doutoranda pela UFBA agora, com especialização em engenharia e manutenção hospitalar em BEC-UNIP. Atualmente é professora daqui, né, como eu falei, e do Centro Universitário Rui Barbosa, pesquisadora de grupos de estudos de arquitetura e engenharia hospitalar, o GEAOSP. Ela também faz parte do grupo, né, nosso aqui, grupo de neuroarquitetura, que está iniciando seus primeiros passos. Diretora do Patrimônio do IAB Bahia, coordenadora executiva da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, ABDEH, Regional Bahia, e possui um escritório desde 2017, atuando com projetos pautados na perspectiva de saúde, inclusão e bem-estar dos usuários. As áreas de interesse dela são patrimônio cultural, da saúde, né? E atualmente está dando um ateliê de patrimônio, né, do nosso novo currículo, arquitetura moderna, sanatorial, ambiência em projetos, espaços de saúde e neuroarquitetura. Então, uma pessoa que é perfeita para estar aqui falando sobre esse assunto com a gente, trazendo esse conteúdo, que é, como eu estava falando com ela, tem muitos assuntos que fazem parte da arquitetura e que passaram por muitos desenvolvimentos que agora no século XXI, né, com as neurociências, várias áreas também que são amigas, e eu diria até assim, que se associam muito diretamente à arquitetura, estão crescendo demais. Antigamente a gente associava mais sociologia, antropologia e um pouquinho de psicologia também, mas uma psicologia mais assim, psicométrica, aquela coisa assim mais de percepção só e tal. E hoje, com psicologia ambiental, a gente já tem uma vasta área da psicologia que pode superpor com a arquitetura, e muita gente não sabe, quando se fala em neuroarquitetura, não está falando só em neurociências, tá? Porque qualquer atividade psíquica, qualquer atividade psicológica, ela envolve atividade neuronial, atividade nervosa, atividade... Então, as coisas andam sempre juntos, né? Então, o nome que foi escolhido foi esse, mas ele é muito mais amplo, é muito mais vasto, que vocês vão ver hoje aqui com isso, né? Com essa palestra de hoje, certo? Então, eu vou deixar aqui a lista passando. Quem não tiver inscrito ainda, não se preocupe, a gente coloca depois, né, na lista aqui, né, na continuidade. Essa lista já cresceu da palestra de sexta passada para essa, e vai continuar crescendo. E a ideia que eu peço também, duas coisas que eu peço a vocês que forem preenchendo a lista, é que verifique se o nome está correto, porque a gente vai usar essa lista para depois fazer os certificados quando fizer a contagem de presenças. Quero lembrar que quem não esteve na segunda-feira terá que estar em todas as próximas para a gente completar 3, porque somente com 3 consegue 75% de participação para poder ganhar o certificado, certo? E outra coisa, se tiver interesse em fazer parte do grupo de pesquisa, colocar isso do lado, né, na lista mesmo, o interesse de fazer parte do grupo de pesquisa de neuroarquitetura, certo? Então, agora eu deixo com Laís. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite, né, para fazer parte aqui
do seminário e do grupo de estudos, né? Eu acho que, e vocês vão ver um pouco aqui na minha fala, na verdade eu não sinto que eu entendo de quase nada, que sou especialista, enfim, eu acho que todos nós podemos contribuir, né, para a construção do conhecimento. Então, minha ideia hoje aqui com vocês é trazer algumas inquietações, assim, né, trazer algumas contribuições para a gente construir pesquisa junto, né, que eu acho que esse é o objetivo da universidade e de quem tem interesse em uma temática como essa, que é uma temática relativamente nova, né, assim, no sentido do boom, né, do nomezinho ali, neuroarquitetura e tal, mas vocês vão ver, e o que eu quero trazer de inquietação aqui é que, na verdade, são estudos que já vêm acontecendo aí há bastante tempo. E, primeiro, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, né? Para cada um parar um pouquinho, assim, um minutinho, e se perguntar o que traz vocês aqui, né? Por que essa temática chama atenção? O que mexe aí dentro com vocês, dentro da trajetória de vocês? Pensem, assim, o que vem, a primeira coisa, eu não vou ficar fazendo indagações, mas assim, eu acho que é importante cada um pensar. Porque eu me pergunto isso o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa e desde sempre o sentimento que eu tenho é de querer engolir o mundo, assim, né? Adquirindo conhecimento e tentar juntar essas coisas, mas a gente não pode abraçar o mundo e a gente é obrigado a criar recortes, né? Quando a gente entra no mundo acadêmico e da pesquisa, mas eu estou sempre me perguntando, né? O que da minha trajetória de vida mesmo, pessoal, me constrói enquanto profissional, né? Por que eu sou arquiteta e estou trilhando pelo caminho da docência também, mas tem questões da psicologia que também ainda mexem comigo. E eu acho que é importante cada um pensar aqui, né? O que dentro da trajetória de vocês, na arquitetura, no design ou na área que vocês estão seguindo aí, traz vocês aqui hoje e desperta esse interesse nessa temática. E para mim, assim, o que vem sempre em tudo que eu faço hoje é o poder da troca. Eu acredito, né, que as trocas, as relações, elas têm um poder gigantesco de fazer com que a gente cresça e de fazer a gente construir conhecimento, né, plantar nossa semente no mundo mesmo, tá? Então é por isso que eu tô aqui e que eu digo para vocês que eu não tô num lugar de saber, eu tô num lugar de troca, de construção, né? E a troca, ela é feita de pessoas, né? Quando a gente pensa em troca, Marcos falou aqui nesse instante, né, sobre neurociência não é só o cérebro, né? São as relações humanas ali que acontecem. Então, a troca precisa de pessoas interagindo para que ela aconteça. Então é por isso que eu estou aqui, né, para tentar plantar alguma coisinha aqui, alguma sementinha dentro do que vocês estão buscando aí na trajetória de vocês, tá? E as pessoas, elas se relacionam em determinados contextos, né? A gente está aqui no contexto da universidade, mas a gente poderia estar se relacionando em outro contexto, né? Um contexto mais informal, mais pessoal, ou, né, a lavagem do Bonfim que teve ontem, ou dentro de um hospital, né? Então, cada contexto desse, ele está diretamente associado a um ou mais ambientes, né? Então, são pessoas se relacionando em determinados contextos que acontecem em determinados ambientes, certo? E aí, essa troca, né, essas relações de pessoas em determinados ambientes, elas vão promover relações interpessoais, certo? E essas relações interpessoais podem gerar ou não vínculos dessas pessoas entre si e com os espaços. Vocês conseguem acompanhar esse caminhozinho aí, essa construção? Beleza. Então, dentro disso tudo, né, eu entendo que o poder da troca, ele corre um percurso que, no final das contas, vai gerar contribuições coletivas para a gente construir, seja lá o que a gente busca construir, tá? E aí,
né, o que me trouxe até aqui. Então, Marcos falou, né, de uma forma mais formal aí, sobre o currículo e tal, mas eu sempre penso muito o que me traz até aqui hoje, né? Qual é essa trajetória? Onde é que ela começa? O que eu estou construindo? Quais são as relações interpessoais, os vínculos que eu estou construindo? E quais são as contribuições que eu posso dar, né, a partir da minha trajetória? E aí, dentro da minha trajetória e do que eu entendo que me traz até aqui, primeiro eu penso na psicologia, né? Que foi a minha primeira jornada, assim, de profissional e de autoconhecimento. Então, foi a primeira faculdade que eu fiz, em busca de conhecimento, que na verdade hoje eu já olho como um grande processo de autoconhecimento. Eu sou outra pessoa depois da faculdade de psicologia, inclusive para entender que não era a psicologia que eu queria seguir, né? E de descobrir em um trabalho de faculdade de psicologia a psicologia ambiental que me conecta à arquitetura. E é nesse momento que eu já estava pensando um pouco antes, eu já tinha dito na metade do curso, não quero mais, vou tentar arquitetura, porque eu tinha uma amiga de colégio que fazia arquitetura e dizia assim, Lai, é sua cara, Lai, eu estou fazendo, mas eu vejo você em todas as disciplinas. E eu não escutava aquilo, porque eu já tinha começado um curso e eu não queria trancar. Até que eu tive coragem, né, de falar na minha família que eu ia trancar. E aí, minha mãe fez, não, minha filha, mas você já está na metade, acaba. Hoje eu agradeço a ela, assim, né? Na época foi meio difícil eu internalizar de que eu ia ter que continuar, porque eu não conseguia entender, até aqui eu só estudo filosofia, eu estudo relações sociais, sociologia, e eu não entendo o que o psicólogo faz na prática, né? Eu era muito objetiva e nas aulas tinha muita viagem, assim, às vezes, na minha cabeça. Mas eu segui. Só que eu disse, eu vou fazer arquitetura. Então, no ano seguinte, eu me inscrevi na UFBA para testar e acabei passando. Então, eu fazia as duas ao mesmo tempo. E logo no início de arquitetura, dentro desse processo de autoconhecimento que a psicologia me trazia, porque a gente começa a fazer terapia, né? Desde que a gente entra, assim, como estudante, eu percebi que era a arquitetura que eu queria. Então, eu formei em psicologia, mas eu nem tirei o CRP, né? Eu atendi na clínica lá, né, que era o último ano e tal, e eu amei aquilo ali. Mas ainda assim, eu não me vi no lugar de psicóloga clínica. Então, vem a arquitetura, né, que eu costumo dizer que para mim é um encontro de alma, assim. Eu tive muitas crises existenciais durante a faculdade de arquitetura, porque eu sempre via meus amigos de escola, né, já formados, trabalhando, etc. E eu estava aqui na UFBA estudando, né, estagiando. E eu fazia assim, meu Deus, eu estou atrasada. E até hoje, eu não vou mentir para vocês, até hoje eu tenho essa sensação de atraso. E durante a faculdade de arquitetura, muitas vezes eu sentia que eu estava criando vínculos em um ambiente que fazia sentido para mim, mas essas questões externas, né, de me sentir atrasada e de olhar para as pessoas e ver que as pessoas estavam construindo suas vidas profissionais e eu estava ali estudando, aquilo me gerava angústia. Mas a gente precisa ter paciência, né, porque a nossa trajetória, às vezes, no momento presente, a gente não consegue entender por que está passando por aquilo, né, por que a gente está vivendo aquela coisa, e lá na frente a gente olha para trás e faz, agora eu entendo. Então hoje eu entendo por que eu passei pela psicologia. Eu sou arquiteta muito melhor por eu ser psicóloga. E eu não estou dizendo aqui que para você ser um bom arquiteto você tem que ser psicólogo. Mas dentro da minha trajetória, dentro da pessoa que eu era quando eu iniciei lá, né, me trouxe uma abertura de visão, de campo, de mundo, que eu sempre me permiti, e claro, ligado a um perfil mais curioso que eu tenho mesmo, de abrir minhas possibilidades, minhas caixinhas, né? Então, quando eu estava aqui fazendo faculdade, eu estudei no noturno, né? Eu fui da segunda turma, então eram pouquíssimos professores, a gente não tinha contato com os professores do diurno.
E não tinha ninguém, assim, que falasse de arquitetura da saúde, de arquitetura hospitalar, né? Então, foi algo que eu nunca vou esquecer disso. Eu era terceiro semestre e aí Nivaldo, que, né, foi um professor que se tornou muito amigo, é meu orientador hoje, ele chegou para mim e fez assim, Lai, tem um estágio que eu acho que você pode gostar por você ser psicóloga, num escritório de uma amiga minha. Se você quiser, me passe seu currículo porque eu posso mandar para ela. E foi aí que eu comecei a estagiar na área, né? Com Doris, Vilas Boas, não sei se vocês conhecem, mas Doris também se tornou uma grande amiga e a gente hoje está junta na BDH, enfim. E aí, foi a partir daí que eu encontrei a saúde dentro da arquitetura. Eu já tinha vivenciado, né, a saúde na psicologia, estagiando em CAPS, estagiando em hospital psiquiátrico, então eu tinha o olhar, né, da assistência do profissional de saúde. E aí vem a saúde na arquitetura por acaso. E aí eu penso, será que é acaso, né? Será que é o caminho que a gente vai construindo mesmo na nossa trajetória? Sem a gente ter tanta consciência, às vezes, né? Não sei. Mas veio esse caminho, que foi um caminho que me abriu portas, assim, eu comecei a estagiar no terceiro semestre e eu nunca parei de estudar a arquitetura da saúde, assim. Um bichinho que pica a gente e eu acho que a gente não larga mais, né, esse lugar. Porque, né, foi um lugar que eu encontrei onde eu pude ter a sensação de integração de saberes, né. Marcos falou aqui nesse instante, é um campo gigantesco. Ai, tá ali na mochila, Marcos, você pode pegar o carregador, por favor? Então, é um campo que, se você, eu costumo dizer que se você é uma pessoa mais fechada, que não tem tanta abertura para dialogar com áreas que não são a sua área, talvez seja melhor você ficar numa outra área na arquitetura. E a arquitetura é um campo, né, que pode possibilitar diversas formas da gente trabalhar. Por que eu digo isso? Porque a arquitetura da saúde convida a gente o tempo inteiro a sair do nosso lugar de conforto. E o nosso lugar de conforto é o lugar, né, do que a gente aprende aqui dentro de arquitetura. E agora que a gente está começando a ver na faculdade, aqui na UFBA, né, mais essa discussão sobre a arquitetura da saúde. A gente tem o grupo de pesquisa aqui, o GEAOSP, né, há muitos anos. Mas eu digo assim, no currículo de vocês, nas disciplinas, né? Hoje a gente tem um ateliê aqui de saúde. Mas na minha época isso não tinha. Então, assim, era muito de eu correr atrás, né? Para estudar mais, para conhecer. E, enfim, foi o que foi me conectando a esse lugar, a esse campo da saúde que eu já tinha uma vivência e eu passei a enxergar do outro lado. E aí, nessa trajetória, né? Eu comecei a ver que para a gente fazer um bom projeto de arquitetura da saúde, a gente precisa, né? Não é não sei, não. Você vai ter que se conectar com outras disciplinas, com a engenharia, né? Com a engenharia clínica, com todo o pessoal da enfermagem, da medicina, com a gestão, né? Pessoal da administração, da gestão hospitalar. Então, se vocês têm interesse nessa temática, se abram, sabe? Rolou uma temática lá na faculdade de enfermagem, aqui no IFSC. Vão lá assistir, porque para a gente pensar nos espaços, a gente vai precisar pensar nessas relações que eu falei ali no início, né? Nas pessoas, nos usuários que estão ali, como eles desempenham essas atividades, né? E são atividades que a gente não está acostumado a ver, né? No nosso dia a dia. Não sei o que um médico faz dentro do centro cirúrgico. Hoje em dia eu já tenho mais noção, mas assim, cada médico é um médico. Então, assim, cada projeto de saúde é um projeto de saúde. Certo, gente?
E aí, né, vem dentro desse processo, desse meu processo de trajetória, a universidade, né? Eu, desde a época da graduação, lá em psicologia, eu sempre gostei, apesar de nas faculdades privadas a gente não ter tanta oportunidade de participar de ensino, pesquisa, extensão, mas desde lá da psicologia, eu participei de grupo de pesquisa com contadores de histórias em hospitais. E aí, aqui na UFBA, eu participei de ACCS, né, dentro de um quilombo, mas a partir de uma perspectiva multidisciplinar de saúde. Foi uma ACCS organizada pelo pessoal da medicina e que o professor Fábio Velame, ele contribuía também. Então, só tinha eu de arquitetura, um menino de engenharia, que éramos os bolsistas de Fábio, e o resto era a galera toda da saúde. Tinha gente de nutrição, de odontologia, medicina, fisioterapia, enfermagem, enfim. Né? E foi uma vivência de um ano super rica que a universidade me proporcionou. Então, isso é mais uma coisa que eu digo para vocês. Fiquem atentos às oportunidades que surgem aqui dentro, porque, às vezes, quando eu fiz esse negócio, essa CCS do Quilombo, eu jamais imaginei o quanto que isso iria me agregar, né, dentro do meu olhar de projetos de saúde, de você pensar a saúde fora da caixinha também. Porque, às vezes, quando a gente fala de projeto hospitalar, e vocês vão ver que eu vou falar muito pouco arquitetura hospitalar. Eu vou falar muito arquitetura da saúde, espaços de cuidado, né, porque a saúde ela é ampla, né? Então, essa extensão me fez perceber isso, né? Que lá dentro de um quilombo, em Maragogipe, eles têm a forma de fazer saúde, né? E que não é aquela forma tradicional hospitalocêntrica que a gente tem aqui, tá? Então, a universidade, eu entendo, né, ela como um espaço de troca, uma oportunidade da gente construir saberes juntos, de forma coletiva. Vamos. Parou de funcionar, gente. Um minuto, viu? Acho que é porque travou aqui mesmo, no computador. Peraí. Travou. Ai. Vamos ver se agora ele vai. Pronto. Acho que foi quando trocou, tá? E aí, dentro desse lugar, né, de contribuições que a gente pode trazer, eu quero discutir aqui hoje algumas inquietações minhas, né? A gente está aqui com essas pessoas, nesse contexto da universidade, nesse espaço aqui, nesse ambiente, né, da Mastaba, criando relações e vínculos. Então, para isso, eu vou trazer algumas inquietações minhas que eu quero compartilhar com vocês. Eu não estou aqui a partir de um lugar de saber, né? Talvez tem gente aí que saiba muito mais do que eu, mas são inquietações que vêm desde a época da psicologia e que quando o Marcos comentou comigo do grupo, né, de pesquisa que ele estava querendo montar e tal, eu fiz, poxa, eu tenho interesse. É um projeto meu, assim, né, para o futuro, não é algo que eu possa me debruçar agora por conta do meu tema de pesquisa do doutorado ser outro, e a gente tem que jogar energia nessas coisas, mas é algo que eu quero contribuir dentro do que eu puder. Então eu vou trazer algumas inquietações e algumas coisas para vocês pensarem, porque eu acho que a gente somando, né, trocando, a gente pode construir esses saberes juntos, tá? E minha primeira inquietação é a questão da psicologia ambiental. Alguém aqui já ouviu falar da psicologia ambiental? 1, 2. 2 pessoas. 3. Lisa. A psicologia ambiental, gente, ela é uma área da psicologia, né, que estuda a relação entre o ambiente físico e o comportamento humano, certo?
considerando essa interação complexa, né? O comportamento humano, ele é algo extremamente complexo. Entre os indivíduos, nos seus grupos sociais, tá? E essas relações acontecem em ambientes. Então, o psicólogo ambiental, ele vai buscar os significados, as representações sociais que determinados estímulos podem gerar ou não em determinados grupos sociais, certo? E eles buscam os significados de bem-estar e qualidade de vida que essas pessoas dão para determinados ambientes. Então, a ideia é promover ambientes que gerem bem-estar a partir do que esses indivíduos, esses grupos, entendem que é bem-estar, o que é qualidade de vida, né? E isso vai variar, depender da cultura, depender, né, da língua, dos costumes, enfim, dos hábitos das pessoas, certo? Então, eu acho que assim, a grande pergunta, né, que a gente pode fazer aqui para poder ilustrar o papel da psicologia ambiental é como as características ambientais influenciam as percepções, as atitudes, os comportamentos e o bem-estar das pessoas, levando em consideração fatores sociais, culturais e psicológicos, certo? Então, o foco é muito nos valores culturais, né? Nos significados, nos comportamentos, né? E nessas relações com o psicológico, tá? E aí, eu queria trazer um conceito para vocês. Foi muito engraçado que para fazer essa apresentação eu tive que revisitar materiais meus da época que eu estudava psicologia. Tem muitos anos, gente, isso. E foi muito gostoso, assim, entrar em contato com esses conceitos de novo. E eu lembrei o quanto que esse conceito aqui, na época, me chamou a atenção, porque era um momento que eu estava fazendo vestibular para arquitetura. E aí, eu lembro que esse foi um trabalho em grupo, que a gente tinha que fazer um artigo no final e tal, e que as minhas amigas, né, o meu grupinho de faculdade, estava em outro grupo, fazendo outro tema. E aí eu fiz assim, não, galera, dessa vez eu vou migrar para aquele outro grupo ali, porque eu quero estudar esse tema, né? Na verdade, esse foi um subtema dentro do tema maior. E aí, eu queria trazer para vocês esse conceito de proxêmica, né? Que é trazido por Hall em 1989. Ele era um antropólogo e ele criou esse conceito que, na verdade, está relacionado a medir a distância na interação das pessoas. E aí Hall, ele cria esse diagrama para ilustrar, né, o conceito de proxêmica, e ele vai falar que as pessoas, né, quando estabelecem relações com o mundo, elas têm 4 tipos de distância que elas criam ao redor delas. Pensem numa bolha em volta de cada ser humano. Cada ser humaninho aqui tem uma bolha, né? Que é uma bolha de espaço pessoal, podemos chamar assim. E aí, a gente tem essas distâncias que Hall delimita, né? Então, a primeira distância é a íntima, tem a distância pessoal, a social e a pública. Vocês conseguem imaginar o que pode ser isso? Como isso pode interferir nas nossas relações pessoais ou na nossa relação com o ambiente de saúde, de repente, não sei, já que a gente está falando de saúde? Bom. Geralmente é mais no final que tem meia hora, né, Marcos, para fazer as perguntas. Eu acho que a gente pode trocar melhor, porque eu acho que Marcos vai querer passar o microfonezinho aí. Sim.
Uhum. Até que ponto eu permito que alguém se aproxime dessa bolha imaginária, né, que tem aqui ao redor de mim. E aí, me chama muito a atenção, assim, eu lembro que na época que eu estudei isso, eu fiquei viajando nesse conceito, fiz, meu Deus, espaço pessoal, né? O espaço pessoal para mim, né, que é exatamente essa distância, a gente tem o espaço íntimo, né, que Hall atribui aqui como um espaço menor, inclusive ele cria distâncias em metros, né, assim, para mais ou menos qualificar esses espaços. Mas o espaço pessoal me chamou muito a atenção na época, né, porque é exatamente isso, essa área que a gente tem ao redor do corpo, até onde a gente permite, de uma forma confortável ou não, que alguém se aproxime, né, e que se esse espaço pessoal ele é violado de alguma forma, a gente tem uma sensação de mal-estar, certo? Então, vocês conseguem pensar que talvez a gente, né, nós baianos, o nosso espaço pessoal seja muito menor do que um gaúcho tem, por exemplo? Não sei se tem alguém do sul aqui. Abraça todo mundo, a gente fala com todo mundo. E aí eu morei no Espírito Santo, e todo mundo lá é muito seco e muito calado, não dá bom dia, não dá boa tarde, eu ficava tipo assim, louca. Mas eu morei lá por mais ou menos uns 8 anos, então eu meio que acostumei. Daí agora que eu vim pra cá, eu percebi essa diferença no meu espaço pessoal, porque eu era de Minas, eu era tipo assim, qualquer pessoa eu abraçava, qualquer pessoa eu tava perto. Aí eu fui pro Espírito Santo, eu senti que eu dei uma recolhida nisso, de tipo, não aceitar tanto o contato das outras pessoas. E agora que eu vim aqui pra Bahia, vai fazer um ano que eu tô aqui, esse espaço pessoal tá abrindo de novo, porque o pessoal também aqui é muito receptivo. Mas é muito diferente, assim, chega a dar um conforto, principalmente quando eu mudei pra lá, pela primeira vez. Assim. Bahia e Minas são assim, né? Acho que é por isso. Sim, total. Então, eu acho que ela ilustrou exatamente o que eu quis dizer aqui com essas questões culturais, né? Que delimitam um pouco esse espaço pessoal. E aí, Hall, ele traz isso, né? Que a gente tem aqui um espaço íntimo que ele é mais ou menos 50 centímetros, assim, ao redor da gente, que a gente está numa distância da pessoa que a gente consegue ver claramente, né? O rosto dela, os detalhes ali. E o espaço pessoal, ele tem mais ou menos essa medida aí de 1,20 m. E que é isso que vai delimitar os graus de intimidade das relações que a gente estabelece com o mundo, né? Com as pessoas, tá? Sendo que pode ter uma grande função também de proteção e de comunicação ou não comunicação, né? Com o mundo, tá? E aí, trazendo, né, para o nosso tema da saúde, vamos falar de recepção, por exemplo, né? Então, olha a diferença. O que vocês conseguem ver aqui de diferença, né? Só percebam, tá? As recepções e esperas, elas são um lugar, né, de chegada, de acolhimento, dentro desses edifícios de saúde, desses espaços de saúde. E olha o que a gente vê aqui, né, em relação a esse layout, essa configuração, as distâncias, né, das longarinas aí, e como que uma pessoa, por exemplo, né, que tem um espaço pessoal talvez um pouco menor do que uma outra, talvez se sinta desconfortável de chegar numa recepção como essa, onde só temos essa possibilidade de sentar, né? E por outro lado, a gente tem aqui um outro exemplo de recepção que já dá algumas alternativas, né? A gente tem aí uma variedade de possibilidades. Se você quiser ficar mais sozinho num cantinho, né? Veja as distâncias entre as poltronas. Essas aqui estão mais próximas, mas essas estão um pouco mais distantes. Enfim, acho que são questões, assim, conceitos que ajudam a gente a pensar quando a gente está fazendo os projetos. Não só da área de saúde, mas, né, isso é aplicável a todos os projetos de arquitetura,
mas a discussão aqui da gente hoje é trazer essas peculiaridades para os espaços de saúde, que são espaços onde as pessoas estão um pouco mais fragilizadas, né? E aí, o quanto que esse espaço pessoal, ele pode, exatamente pelo contexto do que é uma unidade de saúde, gerar angústias, mal-estares, desconfortos, muito mais do que se fosse um outro tipo de contexto, tá? De ambiente. E aí, a segunda contribuição que eu quero trazer é a questão da ambiência e da saúde, certo? Alguém aqui já ouviu falar de ambiência? Algumas pessoas, mais do que da psicologia ambiental, né? E aí, antes da gente falar de ambiência, né, eu quero que cada um pense aí consigo, o que é saúde? Tem alguns aqui que já foram meus alunos e eu já trabalhei um pouco isso, né? O que é saúde, gente? A gente fala tanto de saúde, né, por aí. O que vocês entendem por saúde? Alguém quer falar? Não? Bem-estar. Em constante devir. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 1948, estabeleceu que saúde é a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Até esse momento, se entendia que estar saudável é não estar doente. Beleza? 1948. Aí, a OMS traz, não, saúde é esse tripé aí, né? Física, mental e social. É o perfeito bem-estar. Perfeito, né? Essa é uma palavra meio complicada, assim, né? A gente estava falando aqui de individualidades. O que é perfeito, gente? É um conceito tão tópico, né? Tão difícil de descrever até, assim, né? Então, o que acontece? Lá na frente, em 1986, né? Com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que instituiu o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente tem aqui esse novo olhar sobre o conceito de saúde. Então, saúde, ela é tida agora como a resultante de várias condições, né? De alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, né? Os territórios que você frequenta, o acesso aos serviços de saúde, tá? A questão de acesso à terra, acesso e posse, né, da terra, e também das formas de organização social. Olha aí, né, as relações interpessoais, né? E essas relações com o meio, com o contexto em que você está inserido, que pode ser um contexto que gere muitas desigualdades, e que a sua saúde está diretamente ligada a essas condicionantes, certo? E aí, né, a gente tem o SUS. O SUS, a partir desse olhar aí, né, vai nos trazer um conceito ampliado de saúde, tá? Então, a saúde, ela é um direito, né, de todos nós, certo? É uma obrigação do Estado, isso pela Constituição, tá? Pela nossa Constituição. Dentro desse olhar, né, o olhar da saúde, esse direito, a gente tem um direito de proteção, de recuperação, de promoção da saúde. O SUS, ele vai se estruturar, né, dentro dos seus princípios para atingir isso, para oferecer isso. E aí, o que eu gosto muito desse conceito ampliado de saúde é que ele nos traz um olhar ampliado que engloba o biopsico, social e espiritual.
E quando o SUS traz, né, o espiritual, ele não está falando de religião, ele está falando de espiritualidade. E a gente tem vários estudos, né, dentro da área de saúde, da medicina, da enfermagem, etc., que mostram o quanto a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade leva pacientes a vivenciarem internações de uma forma mais tranquila, né? Geralmente, esses pacientes que têm algum tipo de fé ou se conectam de alguma forma com a espiritualidade, que meditam, eles tendem a ter alta mais rápida. São estudos, né, científicos que nos mostram isso. E por isso o SUS investe, né, nas práticas integrativas complementares. Alguém já ouviu falar? 1, 2... Né? As práticas integrativas complementares, elas são práticas, eles têm uma cartilha, né? O SUS tem uma cartilha das práticas que são mais ou menos 27 ou 29 práticas, assim, né? Meditação, yoga, tai chi, reiki, homeopatia, enfim, várias práticas que vão se juntar aos saberes médicos, né? Medicamentosos, as práticas, as terapêuticas mesmo das ciências médicas, né? E ciências da saúde, mas exatamente a partir desse olhar integral do indivíduo. O indivíduo, ele é integral, né? E ele integra um coletivo dentro desses contextos aí todos que a gente está falando, né? Contextos culturais. E aí, o que eu queria trazer para vocês aqui sobre esse tema, né? Em 2003, o governo federal, ele lança a Política Nacional de Humanização, a PNH. Alguém já ouviu falar na PNH? Não? Alguns também, né? Aqui. Ele busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, buscando mudanças nos modos de gerir e cuidar. Sabe aquela história de humanização dos serviços de saúde, etc. Hoje a gente já ouve muito falar, né? Humanização dos espaços de saúde. E a neuroarquitetura, que talvez vocês estejam mais ambientados, fala muito sobre isso, né? Sobre você humanizar os espaços. Mas é estranho isso, né? Humanizar, são humanos, né? Que frequentam. Já não deveria ser humana essa arquitetura, né? Então, esse conceito de humanização, na verdade, ele vem muito da área de saúde, por conta dos modos de gestão e de cuidado na assistência aos pacientes entre as equipes de saúde, que chegou um momento aí da história em que se entendeu que eram modos de gestão e de cuidado que eram muito frios, que não olhavam as pessoas dentro das suas individualidades. Então, a gente começa esse processo aí, que começa dentro do campo da saúde, tá? De humanização dos serviços, certo? E aí, além disso, né, a PNH, ela aposta na inclusão dos trabalhadores, dos usuários e dos gestores na produção dessa gestão, né, dos processos e dos espaços. Então, veja que é uma política que busca incluir os usuários, os gestores e aqueles que cuidam, né, os trabalhadores, tá? Então, dentro do olhar, né, da PNH, e quando eu falo de PNH, eu estou falando de SUS, certo? Humanizar é exatamente incluir as diferenças, né, dentro desses processos de gestão e de cuidado, de uma forma coletiva e compartilhada. Olha o que eu falei aqui no início hoje, né? O poder da troca, o poder de construções coletivas. Então, a PNH, ela visa exatamente isso. A partir dos diversos olhares, vamos construir uma gestão de bem-estar, né? Processos que levem a gente a criar espaços de bem-estar, a criar cuidado, processos de cuidado, de assistência que gerem bem-estar, tá? Então,
a soma desses 3 atores aqui, né? O SUS enxerga que temos 3 atores principais. Não é a gestão que é a principal. É a gestão ao lado, né? Pensem que há uma horizontalidade dentro desse olhar da política do SUS, certo? Então, os usuários eles estão lado a lado com os gestores e com os trabalhadores. E eles 3 somados, né, são recursos para a produção de saúde. Beleza? E aí, a PNH ela traz, né, essas 6 diretrizes. Eu não vou entrar em cada uma delas, tá? Mas, assim, acolhimento, gestão participativa e cogestão, que é exatamente esse lugar do usuário para pensar a gestão, né, dos espaços de saúde. Ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários. Tudo isso aqui está lá na política nacional, então vocês têm acesso, quem tiver interesse pode olhar lá. Mas eu quero chamar a atenção, né, para esse terceiro ponto aqui, que é o ponto da ambiência e que tem tudo a ver com a gente, certo? A ambiência, gente, ela é exatamente esse olhar de humanização dos territórios de encontros do SUS. Territórios de encontros do SUS, né? São esses estabelecimentos, esses lugares de produção da saúde. Os lugares, né, que vão desde a atenção básica até a atenção que tem um nível de complexidade um pouco maior, né? Os hospitais mais especializados, enfim, mas a gente tem as unidades básicas de saúde. E todos esses lugares, né, que formam a rede de saúde são lugares em que há encontros, em que há relações interpessoais acontecendo, que geram significados, símbolos, né, para as pessoas que ali frequentam, seja na condição de paciente, de acompanhante, de profissional, de gestor, né? Cada um estabelece um tipo de vínculo com esses espaços, certo? E aí a ambiência é exatamente esse tratamento dado ao espaço físico, entendido como um espaço social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana. Isso é a ambiência. A ambiência é um campo mais material, quando a gente fala do espaço, mas ele também é um campo sutil, né? Ela é um campo sutil ali dos significados, das relações, do que a gente pode produzir ali, tá? Então, né, a ambiência, a ideia dela, né, é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Vejam, gente, eu quero chamar a atenção que isso aqui é de 2003, essa política. E tudo isso que a ambiência está nos trazendo, vocês conseguem fazer alguma analogia com o que vocês já conhecem de neuroarquitetura? Eu estou vendo cabeças assim, né? Na época que eu estava fazendo mestrado aqui, eu passei 6 meses lá, fazendo uma espécie de intercâmbio no Rio, né, na UFRJ. E aí lá eu participei de um grupo de pesquisa do professor Mauro Santos, chamado Espaço Saúde. E ele foi a primeira pessoa que me trouxe esse insight, assim, né, de que ele fez, Laís, essas coisas que estão no boom aí agora, né, da neuroarquitetura e tal, isso já existe há muito tempo, né, já tem muita pesquisa sobre isso. Claro, agora eles estão trazendo um pouco mais contribuições, mas são coisas que já estão aí, que o SUS já traz pra gente. E aí, quando ele me trouxe isso, eu fiz assim, realmente, a PNH, desde 2003, já nos traz vários pontos. Quando eu leio sobre neuroarquitetura, né, estratégias de neuroarquitetura e tal, eu faço, gente, e aí é isso que eu quero trazer para vocês, né, agora, tá? Como fazer ambiência, né, e o como exatamente metodologias, né? Então,
a PNH nos traz que a discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços, de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço, é uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde. Ou seja, ao reformar, ao pensar esses espaços, precisamos escutar quem vai usar, né? E a gente que é o arquiteto que vai projetar, quais são as metodologias de inclusão dessas pessoas no processo de projeto que a gente pode criar, né? Isso aqui, o próprio SUS já diz, olha gente, vocês têm que fazer isso, vocês têm que escutar as pessoas, né? Vocês não sabem tudo, porque o arquiteto tem mania de achar que é o dono do mundo, né? Que sabe projetar mais do que o cliente, mais do que o usuário. E não é assim. Na área de saúde, se você não tem humildade para entender que você não projeta sozinho, melhor nem entrar na área, tá? E aí, quando a gente fala disso aqui, né, de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores, da gente pensar em um fazer compartilhado, vem algumas inquietações para mim, né? Eu fico me perguntando, poxa, será que existem, né? Será que a gente pode lá utilizar metodologias compartilhadas com a psicologia ambiental? Porque a psicologia ambiental foca muito no usuário, né? Nessa escuta, em criar métodos de você entender os significados, os símbolos, os comportamentos, né? De escutar esse usuário, né? E existem já pessoas que pesquisam essas relações, né? Mas às vezes a minha sensação é que eu escuto sobre os assuntos como se eles não se conectassem tanto. Quando se fala de neuroarquitetura, geralmente eu não vejo aprofundando tanto como a gente na prática pode incluir. Às vezes a gente vê mesmo artigos falando psicologia ambiental e a neuroarquitetura e tal, mas de forma mais prática, né? Como a gente pode construir metodologias de aplicação para a realização de projetos, de reformas e etc., em que a gente tenha métodos práticos, né, para a gente escutar esse usuário e ter uma otimização mesmo na realização do projeto, certo? E aí, a ambiência, ela tem vários elementos, né? A PNH, ela traz elementos de ambiência, né, que contribuem para a gente ter uma ambiência ali adequada. E aí o primeiro ponto que ele traz é a morfologia, né? A cartilha lá da ambiência fala que formas, dimensões e volumes configuram e criam espaços que podem ser mais ou menos agradáveis ou adequados para pessoas. E aí, por exemplo, aqui na recepção, essa é uma recepção infantil na parte de exames de imagens lá no INCA, no Rio de Janeiro. Eles criam esses nichos, né, para trazer uma sensação de bem-estar, de ludicidade para as crianças. Então, são as formas que a gente vai criando, né, esses espaços de acolhimento adequado a determinado público, né, que a gente pode criar para contribuir para a ambiência. Então, pensar nessas formas e nas dimensões dos espaços adequadas para a função, né, para as atividades que vão acontecer ali naquele espaço. A gente também, né, vê lá na PNH, eles falam sobre a importância da luz, da iluminação, né? Então, a incidência, a quantidade e a qualidade. Christian falou, assim, né, muito na semana passada sobre isso. E aí, é isso, gente. A ambiência, ela é mais aconchegante quando exploramos os desenhos e as sombras através da luz, né? O jogo de luz e sombra. E aí a gente pode utilizar, né, elementos de iluminação artificial, iluminação natural, e o quanto que essa iluminação natural nos dá a noção de tempo, né, principalmente para quem está ali internado, né, o nosso ciclo circadiano, ele se comporta, né, de forma equilibrada através da nossa relação com a luz natural, né? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, né? Então, a importância da gente ter grandes janelas, né, em quartos de internação, na UTI, né, muitas pessoas acham que não pode ter luz na UTI. Pode sim também ter no centro cirúrgico, por que não?
né? Os médicos que às vezes passam ali horas e horas e horas fazendo cirurgia atrás do outro. Como que é para ele? Isso é cuidar da equipe também, tá? Porque o paciente no centro cirúrgico, ele tá desacordado, né? Então, quem tá ali, quem a gente precisa cuidar quando a gente projeta, é cuidar da equipe, certo? Então, por exemplo, isso aqui é uma área para funcionários lá no ICESP, em São Paulo, né? E é um hospital público, né? O ICESP. Então, essa é uma área de funcionários e que você tem aí, né, o cuidado de ter uma iluminação de foco para determinadas atividades. É uma área de descompressão, de descanso para os funcionários, que fica lá no terraço, né, lá em cima. Vejam que a janela proporciona aqui uma vista, né, do entorno, é uma vista linda da cidade. Eles têm aqui, né, alguns jardins, enfim, esses brises. Então, cria um jogo de luz e sombra que proporciona esses cantinhos de intimidade, né, de grupos, tá? Os cheiros, né, às vezes a gente esquece dos cheiros. Então, a gente precisa, sim, considerar os odores que podem compor o ambiente, interferindo ou não no bem-estar das pessoas. E aí, por exemplo, né, a gente pensa nos lugares dentro dos hospitais que tem um café ou uma comida ali, né? Isso provoca cheiros. Qual é o lugar mais interessante para a gente colocar esse café, né? Será que é bom ou não ele estar perto de internações, por exemplo, né, da parte de internação? Talvez não seja tão legal, porque o paciente pode sentir o cheiro de uma comida que ele não pode comer, e qual é a sensação que isso vai gerar para ele, né? Mas a gente também pode pensar nos cheiros que as flores podem trazer, né? Então, é pensar nessa sutileza mesmo do que a gente pode provocar de sensações nas pessoas, tá? A gente também vê lá na PNH se falando da contribuição do som, né, na produção da ambiência. Então, a música, o tipo de som ou ruído, né, que às vezes é provocado por máquinas e que a gente precisa atenuar esse tipo de barulho porque ele é incômodo, eles podem ser positivos ou negativos, eles podem gerar bem-estar e podem promover a recuperação ou não, né, podem retardar essa alta do paciente. Então, esse aqui é um piano que tem, né, em um dos halls de entrada ali no Hospital Santa Isabel. Não sei se alguém já foi, já notou. E fica um rapaz ali em alguns momentos tocando, né? É muito gostoso você entrar na unidade de saúde e você poder vivenciar esse tipo de experiência, tá? E aí, claro, isso a gente pode transpor para clínicas menores, né? Da gente conversar com o gestor sobre, poxa, o que você coloca, né, ali na espera, o que o seu paciente escuta enquanto está esperando para consulta. Então, esse é o nosso papel também, de pensar, né, esse tipo de solução junto com a gestão. A sinestesia, né, que é a percepção do movimento por meio dos movimentos, do espaço por meio dos movimentos, assim como das texturas e superfícies, né. Então, a gente criar espaços que tenham diferentes texturas, né? Que isso ajude a pessoa a perceber que há uma transição de uma área de circulação, por exemplo, para uma área mais fechada, né? Então, perceber os movimentos e como as texturas podem auxiliar a compreender esse espaço, podem ajudar a compreender que a gente está mudando de ambiente, né, dentro desse espaço maior. Isso também interfere na ambiência, certo? A questão da arte, né? A arte, ela é um meio de inter-relação e expressão das sensações humanas. O professor Baeta, ele sempre costumava dizer na aula de História da Arte que arte é o que emociona. Para mim, arte é o que emociona. E né? A arte, ela gera emoções na gente. Então, dentro de um espaço de saúde, é importante a gente trazer isso, né? Trazer emoções diferentes daquelas emoções angustiantes que muitas vezes um lugar de saúde, um espaço de saúde pode gerar, tá? As cores, né? Elas estimulam os nossos sentidos,
elas podem encorajar a gente ao relaxamento ou à agitação. Então, as cores, o uso das cores também interfere diretamente na forma como a gente percebe e se relaciona com os ambientes. Esse aqui é um corredor da ala de internação pediátrica lá no INCA, que eles conseguiram um recurso para fazer uma intervenção de humanização em alguma área do hospital, né? Então, eles fizeram essa composição mesmo de cores, né? Porque não dá para trazer muitas fotos, mas assim, eles trazem alguns animais nesse percurso, então tem toda uma relação que para as crianças que estão ali internadas, né, é menos desgastante talvez estar dentro do hospital, limitada, né? O tratamento das áreas externas, né, a relação com os jardins, com os espaços livres, com o paisagismo, né? Então, aqui novamente no Hospital Santa Isabel, e a gente precisa pensar que esses espaços externos, eles funcionam muitas vezes como a porta de entrada mesmo, né? Para as pessoas no serviço de saúde, é o primeiro contato que você tem. Então, como é que eu vou ser recebido, né? São lugares que funcionam como áreas de espera, muitas vezes também. Então, eles podem promover encontros, relações. No dia que a gente fez essa visita aí no Santa Isabel, me deu, assim, eu não queria parar de olhar para as dinâmicas que aconteciam nesse pátio, assim, né? A gente foi visitando lá o hospital todo, e aí toda hora que eu podia eu ficava olhando ali para ver o que acontecia. E aí você via acompanhantes, né, sentados nos bancos conversando, você via funcionários no horário de almoço, né, em umas áreas que tem coberta mais ao fundo aqui, trocando ideia, relaxando, né? Então, eles se tornam espaços de descompressão, né, de você relaxar. São espaços que eles são de passagem, mas eles também podem ser espaços onde acontecem atividades do hospital. Então, uma grande aula de yoga, por exemplo, né? Sei lá, uma roda de conversa ao ar livre, um paciente que precise deambular, né? Caminhar. Fazer isso pegando um pouquinho de sol, isso é super saudável, tá? Então, essas relações, né, com o paisagismo são fundamentais para a gente pensar a ambiência dos espaços de saúde também. Há as questões de privacidade e de individualidade, né? Então, pensar que a privacidade é uma forma de você proteger a intimidade do paciente, e aí vamos voltar lá em Hall, né? Pensar no espaço íntimo, o espaço pessoal, como é que a gente pode usar esses conceitos quando a gente vai pensar nesses espaços. Claro que a gente tem a norma técnica, né, ali, que vai nos dizer a área mínima para cada box desse, mas enfim, como é que a gente pode pensar também a norma de uma forma crítica, né, pensando nessa individualidade mesmo, que a individualidade é exatamente essa compreensão de que cada indivíduo é um indivíduo que tem uma história, né, que se relaciona de uma forma com o mundo. E aí, como é que eu posso, dentro de um espaço coletivo, né, como uma enfermaria, por exemplo, como é que eu posso garantir a privacidade e a individualidade dentro de um espaço que é coletivo? Então, esse é um desafio que a gente tem o tempo todo, né, quando a gente projeta espaços de saúde, tá? Então, por exemplo, uma estratégia aqui é você utilizar essas cortinas, né? Se a pessoa quiser, se ela tiver com humor para estar olhando para a cara do paciente que está ali do lado, beleza. Se não tiver, se quiser ler um livro, não quiser olhar para a cara de ninguém, está se sentindo mal, fecha a cortina e tá tudo certo, beleza? A confortabilidade, né? Que são aspectos juntos que geram conforto. Então, a acessibilidade, a autonomia, a sinalização. Os hospitais são edifícios complexos, né? Que tem vários caminhos ali, várias possibilidades de você se perder, né, por ele. Então, quanto mais autonomia a gente gera nas pessoas que entram ali, para elas se guiarem sem precisarem
de perguntar ou de auxílio, melhor, né? A gente vai estar gerando autonomia através da sinalização e da acessibilidade. Eu acho que os hospitais da rede Sara, eles são, né, enfim, para mim, um grande marco histórico desse olhar, né, que Lelé tinha, esse olhar sensível sobre ambiência, sobre humanização, né, sobre esse lugar de individualidade para entender quem é o público daquele tipo de hospital, né? É um hospital de reabilitação, então, né, o que ele vai trabalhar? E aí ele trabalha desde a concepção macro do edifício, né, até o mobiliário ali, até a maçaneta, né, até os acessos às piscinas de reabilitação, enfim, ele pensa com cuidado nesse lugar da acessibilidade e da autonomia para os pacientes, certo? Então, gente, uma das coisas que eu queria ressaltar aqui para vocês, desses pontos, né, que a PNH nos traz sobre a ambiência, é que muitos deles aí, a gente vê a neuroarquitetura falar, né? Quem aí já estudou um pouquinho de arquitetura, de neuroarquitetura, vê que tudo que eu falei aqui, a neuroarquitetura também traz. E então, investir em ambiência é criar soluções espaciais que influenciam a sensação, a percepção e a conexão, os vínculos das pessoas com os espaços, né? Investir em ambiência significa, a ambiência ela tem um papel de criar experiências positivas ou não, né? Se a gente não tem uma ambiência pensada, elas podem gerar experiências traumáticas nesses espaços, né? Ela pode garantir o vínculo da pessoa com o serviço, a redução do estresse, o estímulo à recuperação e para os serviços de saúde, quanto mais rápido você tiver alta, melhor, né? Porque você dá a sua vaga para outra pessoa e você garante a rotatividade do serviço. A interação, promover a interação entre as pessoas e a comunicação com a equipe. Então, quando a gente tem um cliente gestor que não valoriza muito a ambiência, a gente tem dados concretos para dizer, olha, invista em ambiência, né? Invista na criação de vínculos do seu cliente com a sua unidade de saúde, porque você está garantindo tudo isso aqui, certo? E aí, o terceiro ponto, né, minha terceira inquietação aqui que eu quero trazer para vocês é a questão da neurociência, da neuroarquitetura e da saúde, né? A neuroarquitetura, né, eu gosto de fazer essa grande pergunta, assim, que eu acho que é o que pode resumir, assim, muito do que é a neuroarquitetura, né? Como o nosso cérebro responde aos espaços? De forma bem objetiva. A neurociência, ela é o estudo, né, de como a gente responde, né? Como o nosso cérebro responde aos estímulos. E a neuroarquitetura vai ser exatamente essa relação com os espaços. Quais são os estímulos que os espaços provocam no nosso cérebro? E outra pergunta, né, que eu acho que também ajuda a gente a ter essa compreensão, como seriam os espaços se fossem projetados a partir de parâmetros técnicos, que a gente aprende aqui na faculdade de arquitetura, mas também emocionais e cognitivos, né? E aí eu acho que tem a contribuição da neuroarquitetura está exatamente ligada a essa junção aí, né, da técnica arquitetônica com esse olhar sensível sobre os processos emocionais e cognitivos. E aí, o que é cognição, né, Laís? Alguém já ouviu esse termo? Cognição? Sim. A cognição é o processo mental de adquirir e compreender conhecimento, né? Dentro da nossa cadeia ali, ela é o último processozinho da cadeia de aprendizado, né? Então, o que acontece? A gente tem as sensações, né? A gente sente a partir da nossa relação com o mundo, com os ambientes, e a gente percebe. Primeiro a gente sente através dos nossos sentidos, né, corporais,
A gente sente e a gente percebe. E perceber é exatamente interpretar e dar significado ao que a gente sentiu. É tudo muito rápido, né? Nosso cérebro faz isso assim. E aí, a percepção, né? Essas percepções, elas são processadas pelo nosso cérebro e transformadas em pensamento. Beleza? Então, a gente consegue pensar depois que a gente sente e percebe, e aí sim, o que a gente percebeu é transformado em pensamento. E o pensamento, por sua vez, né? Ele está vinculado a habilidades cognitivas. As habilidades cognitivas são memória, atenção, linguagem, criatividade, planejamento, raciocínio, juízo e imaginação. Então, todos esses processos aí compõem a nossa cognição. Beleza? E a neuroarquitetura, então, né, ela vai estudar esses processos todos aí, essas habilidades cognitivas, como que elas podem se relacionar mesmo, né, com o estudo do ambiente, como esse ambiente afeta o cérebro e o comportamento humano. A neuroarquitetura ela também busca criar espaços que promovam bem-estar, saúde e funcionalidade dos usuários, considerando as respostas neurais e emocionais ao ambiente construído, né? Então a neuroarquitetura trabalha muito com medição também, né? Medir esses estímulos neurais e etc. Que a psicologia ambiental, por exemplo, não. A psicologia ambiental ela já vai focar no comportamento humano, mas de um outro ponto de vista, né? Não é desse ponto de vista neural, enfim, é mais do ponto de vista dos significados. E aí eu quero que vocês imaginem um espaço em um estabelecimento de saúde que ilustre o tema que a gente está conversando aqui hoje. Cada um imagina aí na sua mente. Pode ser uma recepção, um quarto, um consultório, o que for. Né? Nosso tema que é ambiência e neuroarquitetura na promoção de espaços de saúde. Depois de tudo que a gente já conversou aqui, né, sobre o que pode gerar ou não espaços com ambiência interessante, que vincule a gente a esses espaços, tá? Eu pedi para a inteligência artificial imaginar. Olha o que ela me trouxe. Eu tô começando a fazer esses testes assim, né? Porque tá aí, a gente tem que ver o que a gente começou a fazer isso na disciplina de paisagismo, com a atividade que a gente pede para os alunos aqui fazer, de criarem alguns tipos de jardins e tal. E aí a gente começou a pedir para ver o que ela mandava pra gente. Eu fiz, deixa eu fazer aqui. Vocês conseguem perceber elementos nessa sala de espera, né? Recepção, elementos que a gente conversou aqui hoje, que a PNH traz. Por quê, né? Por que a inteligência artificial me disse que esse espaço é um espaço que agrega conceitos de ambiência, de neuroarquitetura na promoção de um espaço de saúde? Vocês conseguem ir aí imaginando o porquê? Iluminação natural, ela me disse. Eu perguntei a ela, eu fiz assim, por que você acha que esse espaço é um espaço que agrega esses valores, né, da arquitetura, da neuroarquitetura e da ambiência? E aí ela vem e me diz, porque tem iluminação natural, e aí ela explica. A presença, são palavras dela, tá? A presença de luz suave e difusa, simulando luz natural, contribui para a redução do estresse e o aumento do conforto visual, aspectos fundamentais da neuroarquitetura. Eu fiz, gente, que coisa, hein? Aí ela me diz, elementos biofílicos. Plantas e materiais naturais, como madeira, estão integrados ao design, reforçando a conexão com a natureza. Esse aspecto reduz a ansiedade e promove relaxamento. Olha só. Paleta de cores calmantes, né? A questão das cores que a gente falou nesse instante. E eu não disse nada a ela, assim, né? Sobre quais são os parâmetros, foi ela que me trouxe, tá?
Tons suaves de verde e neutros, que são cientificamente associados à tranquilidade e à estabilidade emocional, ajudam na criação de um ambiente acolhedor. Conforto do mobiliário. As cadeiras e mobiliário aparentam ser ergonômicos e confortáveis, promovendo relaxamento físico para os usuários. Questão da confortabilidade, né, que a gente falou nesse instante aqui, da PNH. Organização e harmonia visual. A disposição do espaço, olha a morfologia, né, que foi o primeiro ponto lá da PNH. É ordenada com linhas suaves e um layout aberto, reduzindo a sensação de claustrofobia e desordem, o que impacta positivamente no humor. E por fim, ela me diz, né, que a imagem que ela criou traz uma atmosfera tranquilizante. O equilíbrio entre texturas, madeira, plantas e superfícies lisas, e os detalhes arquitetônicos criam uma ambiência serena, ideal para um ambiente de saúde. Gente, quando eu vi isso, eu fiz, gente, que loucura é essa que a gente está vivendo, né? Essa transformação. E o quanto que a gente pode usar isso a nosso favor mesmo, né? Quando a gente está lá fazendo o projeto e pensando ali nas texturas, em como que a gente vai trazer esses elementos. Eu acho que os recursos estão aí, claro, né? Para a gente usar de uma forma equilibrada. Acho que o nosso lugar criativo a gente não vai perder, e eu entendo que a gente precisa se apropriar mesmo. Eu nunca tinha feito isso e eu fiquei besta assim com o que ela me trouxe. E aí, né, em resumo, ela diz que o conforto físico e emocional é gerado no ambiente através desses aspectos aí, promovendo o bem-estar, a recuperação e a saúde dos usuários, né? E aí, só para fechar, eu quis testar mais uma vez, aí eu falei assim, me dê aí um ambiente de internação, de quarto de internação, né? Aí ela me trouxe esse aqui, eu fiz seguindo os mesmos parâmetros, aí ela me trouxe isso aqui. E aí, o que vocês veem aí, né, pensando num quarto de internação, que não sei se rola. Muita planta, né? A vegetação. Aí eu falei para ela, opa, elementos da natureza, plantas não podem ser colocadas dentro da internação. Você pode, por exemplo, substituir isso por quadros ou outros elementos ou materiais que simulem, né, que a gente possa enganar o nosso cérebro, elementos da natureza. Aí ela, um segundo, atualizou. Aí ela me trouxe esse quarto aí. E ela me explicou. Em vez de plantas naturais, o ambiente conta com quadros de paisagens naturais e texturas na parede, que remetem à natureza. Esses elementos reforçam a conexão com o natural de maneira segura e higiênica. Eu não falei nada com ela sobre segurança, asepsia, higiene, e ela me trouxe, mantendo o foco no conforto e no bem-estar do paciente. Então, assim, é uma brincadeira que a gente pode fazer com vários elementos aí, quando a gente estiver pensando e projetando e trazendo, né, questionamentos críticos mesmo sobre os próprios espaços que a gente está criando, porque às vezes a gente se passa mesmo com alguma coisa, né, quando a gente está projetando. E aí, só para finalizar, né, a minha contribuição, a minha sementinha de hoje aqui, as minhas inquietações, né, que me acompanham dentro dessa minha trajetória, que é a questão da psicologia ambiental, da ambiência, porque eu sou uma apaixonada pelo SUS, então esse tema da ambiência é algo que eu estudo há muito tempo, desde a época de psicologia. E agora da neuroarquitetura, né, que para mim ainda é um campo muito novinho, apesar de ter várias conexões com algo da minha trajetória, mas assim, que eu entendo que eles três, eles são campos que eles, dentro do seu olhar, nos ajudam a promover espaços de saúde, né? E será que esses caminhos, eles podem ser convergentes, né?
Essa é a minha inquietação, né? Como que eu posso promover saúde integrando esses campos que eu consigo ver claramente que é possível costurar, né, os saberes entre eles aí. E é isso, gente. Obrigada, viu? No tempo. Bom, pessoal, maravilha, né? Muitas informações úteis para a gente, para construir esse conhecimento, né, da neuroarquitetura, que está, como o Laís disse, está ainda engateando, né? Por mais que tenha sido agora uma vertente bem procurada por todos os arquitetos e tal, e por mais que a gente incorpore muita coisa que já existia, essa junção vai trazer muitos frutos ainda, porque tem muita coisa que, por não ter sido conectada, ainda não tinha aparecido e está começando a aparecer agora, né? E uma coisa interessante que eu estava refletindo ali quando o Laís falou, que eu tenho estudado muito psicologia junguiana por interesse próprio. E até um tempo atrás eu achava, até bastante tempo atrás, eu achava que não se ligava muito com a arquitetura, mas eu tenho visto como tem sido importante, como eu tenho conseguido fazer conexões. E uma das coisas que eu queria fazer conexão agora é que praticamente tudo isso que você falou também funciona quando se inclui o inconsciente, né? Porque tem percepção inconsciente, tem emoção inconsciente, tem tudo inconsciente que acontece sem a gente nem perceber, e o espaço interfere. Às vezes a gente está olhando para uma coisa e aquele efeito, né, da cor, do objeto, do cheiro, né, do tato, da percepção, está acontecendo e a gente nem está percebendo, e isso tem como a gente estudar também, tem como perceber também. E Jung mesmo, que é quem eu estudo muito, ele falava muito disso, né, falava dos arquétipos, falava dos complexos, falava até uma autora que é, assim, uma continuadora dele, fantástica, que é Marie-Louise von Franz. Uma vez ela deu uma entrevista, perguntaram a ela assim, qual seria a sombra da psicologia analítica? Ela disse, as pessoas, sombra seria assim, o lado inconsciente rejeitado, deixado de lado, que a pessoa não consideraria interessante. E por incrível que pareça, a própria psicologia tem uma sombra que seria as pessoas considerarem que aquilo vale para todo mundo. Porque se Jung fez para ele mesmo, e se muita coisa foi, e descobriu muita coisa com as experiências que ele fez com ele mesmo, e eu diria que isso é uma contribuição já do século XXI mesmo, mais ainda, porque o livro vermelho foi lançado em 2009 e os livros negros em 2021. Então, muita coisa que não se sabia da origem do que ele trouxe, se sabe agora, e essa busca de algo pessoal, e você próprio fazer sua trajetória como ele fez, para descobrir por você mesmo o que é melhor para você, isso é importantíssimo, e para a arquitetura é vital. Por isso que eu faço com os alunos um exercício que nunca parei mais de fazer, de a casa do arquiteto, cada arquiteto fazer sua própria casa, para ele perceber o que ele quer para ele nunca empurrar ela abaixo para os seus clientes, achando que os outros também vão gostar daquilo que é bom para eles. Então, pode ser que gostem, pode ser que não. Então, por isso que eu disse tudo isso, porque eu acho que é fundamental isso que a gente está fazendo, isso que o Laís trouxe agora, que o Christian trouxe na semana passada, que Felipe Paim vai trazer na próxima, e Laís Mendonça vai trazer no último sobre biofilia. São informações que a gente quer trazer para vocês, para tirar de uma vez por todas uma ideia negativa que tem da neuroarquitetura, de que a gente tem respostas prontas para tudo. Que é como se fosse assim, uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo outro. Não é assim. Na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Então, por isso que a neuroarquitetura cada vez mais vem reafirmar de que a gente vai fazer o projeto para aquele que precisa daquilo que ele vai precisar, né? Então, assim, é uma coisa muito importante de analisar caso por caso, pessoa por pessoa. Então, não é à toa que os estudos de psicologia ambiental vêm trazer informações novas. Os estudos todos de neurociência que foram descobertos no século XXI já, somados a outras coisas que já existiam antes, vêm ajudar a gente a compreender como fazer isso da melhor forma possível e não deixando de fora detalhes importantes que parecem banais, que parecem que não são tão importantes. Então, ela trouxe para a gente aqui uma gama de informações que
não acaba nunca, não se esgota nunca. Cada coisa que ela falou aqui é campo para vocês pesquisarem, para vocês correrem atrás, porque ajuda muito na área de projetos, no momento de vocês fazerem os trabalhos de vocês. Tá? Então, obrigado, Laís. Muito Obrigada a você. Eu acho que a ideia foi exatamente assim, trazer algumas dessas inquietações, porque, como eu falei lá no início, né, eu acho que esse contexto aqui da universidade é um contexto que nos permite criar essas posturas, né? São milhões de possibilidades que a gente tem e existem grupos de pesquisa que já vêm trabalhando isso, né? Dentro da própria psicologia, conectados com grupos de arquitetura nas universidades, e que eu acho que essa iniciativa de Marco de criar esse campo aqui abre para vocês também muitas possibilidades, não só para o TFG, mas de pensar mesmo no que vocês podem construir, né, dentro da trajetória profissional de vocês, ou para aqueles que têm interesse na pesquisa acadêmica, né, de, quem sabe, buscar caminhos para poder trazer esse tipo de pesquisa aqui para a universidade. Eu acho que nosso papel aqui está sendo esse, né, Marcos? Com certeza. Bom, para honrar o nosso horário, para as pessoas que têm compromisso tudo, poderíamos até liberar para umas 2 perguntinhas que possam acontecer para a gente não fugir muito do horário de encerramento. Oi, boa tarde, eu sou Jaci Fernandes. Laís, então, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, você estava falando principalmente da questão, você falou de elementos que contribuem no ambiente e tudo mais, você falou muito da questão da individualidade, privacidade. Mas quando a gente está pensando no ambiente de saúde, a gente não está pensando, por exemplo, numa casa, a casa do arquiteto, a gente está pensando num ambiente que a gente vai ter diversas pessoas. E quando a gente pensa aí você falou, a gente pode promover soluções diferentes para aquele espaço. Mas na escala SUS, que a gente tem menos recurso e tudo mais, como que você pensa que a gente pode atuar? Porque tipo, a gente não tem, por exemplo, visitei semana passada o Aliança Estado da Rede Dó, que é um hospital tipo classe A. Então eles têm várias soluções, por exemplo, na internação tem uma solução de iluminação para quando o paciente ele estiver tipo dormindo, tem uma solução para quando ele quiser assistir televisão, tem uma solução para quando a enfermeira for lá, o médico for lá. Então, tipo, no SUS talvez a gente não tenha essa possibilidade de ter tantas opções. Então, por que a gente opta nesses momentos? Bem bacana a sua pergunta, Jaci. Às vezes a gente tem esse olhar, né, de que porque é o SUS vai ter menos recurso e a gente fica mais amarrado para poder aplicar algumas soluções, mas se você passa a visitar, né, projetos novos, mais novos, né, do SUS, que são aplicados ao SUS, você já vai ver várias soluções de ambiência sendo aplicadas ali, né? Por exemplo, a questão das cores, né? Das texturas. Vários hospitais do SUS, quando estão fazendo suas reformas de atualização hoje, já estão aplicando o uso dos vinílicos, já estão pensando na inserção de elementos artísticos, né? Dentro da própria época da Covid, com aquelas unidades, né, que a gente teve temporárias, os hospitais de campanha e tal, eu lembro que me chamou a atenção lá no Rio de Janeiro, que eles colocaram um elemento artístico, assim, na fachada do acesso, que eu fiz assim, aquela coisa que seria desnecessária, entre aspas, bem grande, né, e que você der a implantação de ambiência na chegada. Então, assim, é possível, sim, a gente... Claro que talvez não vai ser a mesma quantidade de espaços que a gente vai conseguir aplicar, igual tem na Rede Dó ali no STAR. Não vai, mas, assim, o layout, né, a forma como a gente pensa o layout, de forma que promova a integração pelo olhar, né, entre as pessoas, nas esperas, eu acho que é um lugar que a gente... As esperas, apesar de parecer um lugar simples, não é. Eu acho que é um lugar importantíssimo, principalmente dentro do SUS, onde as pessoas chegam ali, elas têm que esperar, né, muitas vezes horas e horas sem saber quando vão ser atendidas. Então, assim, são lugares que a gente tem que ter muita atenção para criar uma ambiência. E acho que sim, é muito possível a gente criar essas estratégias.
Claro que a gente vai ter que conversar com a gestão, entender o que é possível ali, mas as próprias secretarias de saúde já estão fazendo projetos ali, anteprojetos que consideram esses aspectos de ambiente. Claro, com certeza. Com a solução. Lá trouxe uns exemplos interessantes que a gente pode pensar e trazer para isso, que é aproveitar ao máximo os recursos naturais antes de pensar na construção, né? Então, se você tem ali aquele janelão com luz natural, se você tem uma vista de paisagem, de natureza, você já está fazendo uma solução muito, muito importante para uma construção de um espaço de saúde, entendeu? Então, é realmente como ela trouxe, você pensar um pouquinho fora da caixinha. Eu acho que corroborando um pouco com a sala comentando, Jaci, corroborando um pouco com o Jaci, eu acho que é pensar, por exemplo, no que foi o movimento do que a gente tem hoje no SUS, que é a Rede CAPS, e do que foi o movimento da Anísio da Silveira, né, aí também em Guiana, e como uma simples mudança de layout e de nova construção e de recursos muito precários fizeram com que se elevasse o status daqueles pacientes. Aí, né? Então, acho que é um exemplo muito, muito primordial que já existia muito antes disso tudo, né? Acho que o Sara Kubitschek, essa relação com a natureza, né? Essa relação com a obra de arte sempre vai te fazer não é o que você olha da obra, é o que te olha de volta, né? Que é interessante. E Então, acho as que relações com o inconsciente, né? Com o que provoca no isso, inconsciente. Quais são os símbolos, né? O que aquilo ativa ali dentro de isso. você. Porque a neuroarquitetura ela vai trazer, ou a neurofisiologia vão trazer dados muito do consciente, né? Do córtex, das nossas partes, das nossas áreas ali, das frequências. Mas eu acho que, por exemplo, já existem estudos na geografia humanista mesmo, né? Vai falar muito sobre o lugar, a percepção de valores, né? Em como trabalhar esse senso coletivo, individual, né? Territórios, né? E aí eu queria fazer uma provocação Mais uma inquietação, né? Mais uma provocação. à imagem de ar, né? Porque esse foi um exercício que eu fiz, Foi? só que eu fiz inverso com os alunos. A última. A última? É. Essa. Você consegue me dizer quem é esse paciente, quantas pessoas familiares, que tipo de tratamento ou especialidade essa pessoa está aí ocupando esse espaço por essa Provavelmente não é um paciente SUS, né? É um paciente do estar ali. Pessoal, assim. Eu digo da pessoalidade mesmo, né? No sentido de, por exemplo, é porque tem tido essas provocações em sala de aula de muitos ambientes em IA. Sim. E ao invés de estudar IA para produzir os espaços, eu faço assim, perguntem ao IA como vocês podem fazer um briefing para uma internação infantil cardiopulmonar. Você dá o perfil do paciente, do usuário. Não, eu falo para eles pedirem ao IA para gerarem um perfil de perguntas ou como eles podem abordar, porque eles têm que saber elaborar a pergunta. Então não é sobre a resposta. Geralmente eu faço isso no módulo de saúde que eu dou lá na EBAD. Eu faço eles, mas não é com a IA, né? Eu faço eles pensarem primeiro eles pensarem no cliente, e aí a segunda etapa pense quais perguntas você faria para poder captar as necessidades desse cliente, né? Para eles irem construindo aos poucos. Aí quando a IA responde,
E assim, por exemplo, você acha que o ambiente deveria ser confortável? Aí ele lança, e todos que perguntam, né? Aí eu pergunto em sala de aula assim, quem tá achando um ambiente confortável? Todos sentados na mesma cadeira. Aí levanta a mão, quem veio de ônibus? Quem veio de carro? Né? Porque faz parte de toda a experiência que você teve desse conjunto de memória e tudo, né? Para Então, chegar conforto até. não é só uma definição, né? E são as experiências isso é muito bacana que você traz, né? De como chegar até o serviço, né? Uhum. Como você é recebido. Não é só estou aqui na porta, mas é se pensar esses trajetos mesmo, o perfil socioeconômico de quem vai frequentar esse serviço aí, para entender o que você vai oferecer ali logo quando ele chega. E é por isso que eu digo que eu acho as recepções e esperas, ambientes assim, fundamentais dentro dos espaços de saúde. Queria te agradecer muito pela divisão de conhecimento. Me identifico muito, fiz a trajetória inversa. Foi? Arquiteto, depois psicólogo, depois doutor em artes visuais. Que bacana, muito legal. Me identifico com muitas coisas. Ai, que bacana, adorei. Obrigada. Vai integrar o grupo com a gente? Ótimo. Eu queria só falar uma coisinha rapidinho por uma coisa que você falou antes, que, assim, pelo que eu tenho estudado ultimamente, por incrível que pareça, praticamente tudo que acontece no inconsciente tem uma resposta neurológica. Então, por isso que existem hoje estudos para mostrar que, assim, não é só o consciente que aparece que tem o subcórtex, hipocampo, tantas áreas do cérebro que córtex pré-frontal que até mostra até o que vem pela frente, o que vai ser o futuro do que a pessoa está planejando, né? E a ausência de algumas partes vai mostrar a gente, por exemplo, que existe uma experiência interessante de percepção inconsciente que eu acho incrível. Pessoas que têm o corpo caloso, né, separado, quer dizer, o hemisfério direito e esquerdo são separados, colocaram um aparato aqui na frente dos olhos e colocavam imagens para um olho e para o outro, o tempo inteiro mostrando imagens bonitas, belas. Pessoas que tinham problemas na área hospital, que é a área da visão, dificuldade de enxergar com o olho esquerdo, porque a área de cá estava usada, problemática, elas não viam o que estava acontecendo aqui, mas aí mostraram, por exemplo, uma figura nojenta do lado de cá. Aí a pessoa fazia assim, ó. Fazia assim, toda hora que aparecia uma figura nojenta com o olho que ela não enxerga. Aí ela disse, por que você fez assim quando aparecia a figura tal? Eu fiz assim, que figura? Não vi figura nenhuma. Ou seja, ela não enxergava, mas ela reagia. Ou seja, existe um efeito no sistema nervoso que é inconsciente e que pode ser resgatado. E Jung até falava que com hipnose ele fazia isso, descobria até imagens e percepções. Por exemplo, ele usava a hipermnésia, que é a capacidade de memória muito grande que a gente tem, e que, por exemplo, ele pegava assim, aí para o espaço pessoal, a pessoa que ficava um pouco distante da outra, conversando, a outra num restaurante, a outra conversando lá, numa distância que Eduardo Hall consideraria aceitável para uma conversa não atrapalhar a outra, e a pessoa está conversando e não está ouvindo nada que a outra está falando, né? No outro dia, se você fizer uma hipnose regressiva e perguntar o que a pessoa tinha falado no outro lado, você vai lembrar de tudo. Você vai saber, porque isso é uma memória inconsciente, está registrado, fica registrado, porque se você captou com o ouvido, foi capaz de registrar, você tem isso registrado na sua memória. Entendeu? Então, são pesquisas incríveis, mostrando que existe mais do que simplesmente o que é consciente registrado no sistema nervoso. Né? Com medo de discutir sobre o que é inesperado, o que é a sombra que você falou. E aí é muito esse Oriente que está vindo, né? E que veio antes da discussão da neuroarquitetura, que às vezes é muito ocidental, né? Mas de como você, para eles, assim, projetar uma janela não pensando na luz, mas na sombra que ela vai fazer, né?
Como são as casas japonesas, as instalações que são ocultas, né? É projetar no inesperado. Tá? Inesperado, né? Tentar deixar um espaço para que isso venha a surgir, que eu acho que essa sua sensação quando você veio e viu lá a instalação de arte que é inesperada. Uhum. Bom, pessoal, vamos encerrar, né? Eu só queria dizer uma coisa que eu acabei de esquecer. Quem quer fazer parte do grupo, né, de pesquisa e colocou aqui interesse, eu esqueci de dizer que ela também vai colocar o e-mail, né, o telefone com o WhatsApp, alguma coisa assim, porque a gente precisa ter o contato das pessoas. Então, quando acabar aí, depois, se colocou e não botou aqui o e-mail, aí vocês colocam, tá certo? E aí, espero vocês na próxima sexta-feira, quando a gente vai trabalhar na parte da acústica, a parte dos sons e a neuroarquitetura, certo? O Felipe Paim. Então, até a próxima sexta.